Bom dia, pessoal. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, Júnior. Bom, eu sou o professor Júnior. Esse programa é o programa Boas Práticas Pedro Cia. E esse projeto tem como objetivo trazer as boas práticas realizadas pelos professores da nossa escola. Então, vários professores durante a pandemia realizaram inúmeros trabalhos que precisam ser compartilhados tanto com os professores da nossa escola e agora, né, alcançando vários outros professores e professoras de outras unidades. Lembrando que a nossa escola é uma escola estadual localizada na cidade de Santo André e hoje eu recebo a professora Ana para poder conversar com a gente. Ana, tudo bem? Bom dia. Olá, professor Júnior, bom dia a todos. Eu sou a professora Ana Cláudia, eu atuo na escola Pedro Cia desde 2016, como professora de História, professora de Orientação de Estudos, atualmente professora de História, Orientação de Estudos dos terceiros anos e PCA da área de Humanas e Ciências Sociais Aplicadas desde o ano passado. Perfeito. Bom, hoje eu estou recebendo a Ana e ela vai conversar com a gente sobre algumas das boas práticas que ela está realizando durante esse ano lá no Pedro Cia. Então, ela vai conversar com a gente sobre algumas dessas boas práticas, mas a princípio a gente vai conversar sobre um formulário integrado que foi apresentado pela professora Ana, né, para que a nossa área de humanos pudesse desenvolver e que a gente pudesse se apropriar. Aí só lembrando, né, eu também sou professor de História, então eu sou companheiro de trabalho da professora Ana e ela é minha coordenadora diária, né? Então, Ana, primeira pergunta, né? Como é que surgiu a ideia de pensar, por exemplo, de um formulário integrado para a nossa área de humanos? Onde é que surgiu? Qual foi a necessidade? Qual foi o problema encontrado por você, né, para poder pensar nessa questão do formulário integrado? Bom, então, Júnior, a minha boa prática se diz respeito ao vídeo, mas assim, não tem como falar do vídeo, né, sem antes falar sobre essa etapa aí de construção do formulário integrado. Então, em uma de nossas reuniões diárias, foi muito discutida a questão da sobrecarga de tarefas e atividades que os alunos estavam reclamando, né, que os alunos estavam, assim, com dificuldades aí desse ambiente novo de aprendizagem virtual. Então, nessas discussões, neste dia da reunião que nós tivemos, o professor Danilo, né, levou até essa reunião o formulário integrado, que é algo que ele já vinha fazendo com você em algumas atividades, né, que vocês realizaram juntos. Então, ele trouxe para a área de humanas para que dessa vez todos os componentes ali curriculares da área de humanas e ciências sociais aplicadas pudessem também participar dessa ação e fazer aí um trabalho de área, né, na construção aí para sanar esses problemas aí trazidos pelos alunos. Uhum. Então, a questão do formulário integrado, né, foi uma ação que o Danilo, junto com você, trouxe para a nossa área. Lembrando, assim, que nossa área, ela está sempre em discussão, né, Danilo sempre conversando muito com você, eu sempre conversando muito com você, com Danilo, Dani, Madalena, então, assim, nós sempre testando, perguntando o que daria certo, o que não daria, né? Então, essa questão aí dos formulários integrados, que foi trazida ao nosso grupo, foi, assim, de muita ajuda naquele momento Uhum. e acabou se estendendo por toda a escola depois, né? Perfeito. E assim, Ana, você acabou assim, né? A gente estava conversando nos bastidores e você tem várias boas práticas, né? E a gente, ao longo da entrevista, vai comentando um pouquinho sobre cada uma delas. E aí o foco maior, como você disse, era sobre o vídeo, né? E aí eu queria perguntar para você também sobre o vídeo, né? Qual foi a motivação? Porque o vídeo foi uma ideia, assim, incrível, né? De produzir um vídeo para, de alguma forma, atingir os estudantes. E eu quero saber também, né? Como é que surgiu a ideia de pensar num vídeo para poder colocar junto, dentro do formulário, porque o vídeo foi dentro do formulário e foi uma ideia que partiu de você. Como é que você chegou a essa ideia?
Então, a gente já tinha sanado, né? Você e o Danilo tinha trazido aí para compartilhar com a área toda os formulários integrados e deu certo. Os professores, né, de filosofia, Daniela, de geografia, a Madalena, apoiaram, né, essa proposta da área, né, que vocês fizeram para a área, e foi algo que deu muito certo, né? Chegaram as questões, e em pouco tempo, assim, a gente conseguiu fazer o formulário, a gente conseguiu alinhar, arestar quais os professores que ficariam responsáveis aí pelas turmas, né? Eu com o terceiro ano, você com primeiro ano, Danilo com o segundo, e aí me veio, né, de alguns alunos relatando a dificuldade, né, como eu sou madrinha da sala do terceiro C, muitos alunos, assim, falando, poxa, Pro, tá muito difícil, a gente, assim, não tá conseguindo se concentrar, né, pelo excesso de atividades. E aí, pela questão do excesso de atividades, eu já sabia que a área já tinha dado um pontapé inicial, né? Que foi bem bacana. E aí eu pensei, por que não dividir com eles, né? E falar que a gente tem saudade deles, que a gente sabe dessas dificuldades e que a gente precisa ter resiliência para superar esses momentos de crise. Então, foi assim, na hora eu pensei, pessoal, o que vocês acham, né? Sugerir ao grupo de cada um fazer um vídeo falando, né, um pouquinho, e isso acaba contemplando, né, fazendo o estudo das nossas habilidades aí da BNCC, que são as habilidades socioemocionais, que é que o aluno possa refletir, ter conscientização sobre os momentos de crise, respeito, valorização, autoconhecimento e resiliência, né? Então, assim, eu vi o vídeo como uma proposta, assim, de resiliência mesmo, já pautado na BNCC, das habilidades socioemocionais. Então, quando eu sugeri isso ao grupo, foi muito, muito legal, porque, assim, todo mundo gostou da ideia, e no mesmo dia nós já tínhamos os vídeos pessoais de todos os professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E aí, com os vídeos prontos, né, o Júnior fez aí o favor de fazer a edição, né, para compilar esses vídeos em um único vídeo e fazer a edição para que nós pudéssemos aí postar dentro do formulário integrado. Então, foi, assim, algo bem bacana, porque todo mundo gostou. Então, foi um crescimento e um trabalho em equipe que eu acredito que aproximou ainda mais o nosso grupo. Perfeito. E assim, nesse processo, né, como aconteceu a escolha de plataformas digitais, né, tanto pensando assim, né, no formulário, né, tanto pensando também na produção do vídeo, né? Como é que foi que aconteceu a escolha das plataformas digitais para poder elaborar ambos os trabalhos? Essa pergunta é legal, porque assim, eu pensei em não mandar o vídeo que você editou, né? Só assim, vamos mandar para os grupos, vamos postar no Face. Eu pensei em ser algo que surpreendesse os alunos. Então eu pensei, poxa, já que o formulário vai dar certo, né? Com fé e deu certo, da área toda, por que não a gente não fazer uma surpresa e colocar esse vídeo dentro, né, da plataforma aí do Google Forms, que era o formulário que a gente ia disponibilizar ali naquele momento, no segundo bimestre. Então, assim, eu pensei justamente no ser um elemento surpresa, né? E os alunos iriam achar que o vídeo era uma comanda de orientação das tarefas e de como seria a atividade, e ao abrissem, eles iam se deparar aí com os laços afetivos que nós construímos dentro da escola e que, infelizmente, com o distanciamento, acabou afastando, né? E assim, Ana, houve envolvimento de outros componentes curriculares, né, nessa proposta que você apresentou? Houve envolvimento? Assim, é engraçado eu fazer essas perguntas porque eu já estou imaginando a resposta, né? Porque a gente trabalhou junto, mas assim, como é que aconteceu o envolvimento, né, dos outros componentes curriculares, né? Foi um trabalho único, né, da sua disciplina de história, ou envolveu outros componentes curriculares?
Então, foi justamente, né? Foi uma ação que envolveu toda a área, né? Uhum, E história, sociologia, geografia, filosofia, e acabou que teve engajamento de todos. uhum, E a participação do professor Júnior na parte de edição também foi muito significativa, porque se fosse eu para compilar esses vídeos pessoais dos professores e fazer a edição, eu demoraria, sei lá, uma semana. E com você, no mesmo dia, não foi? eu Acabou acho que já não. saindo a edição do vídeo. Uhum. E assim, o feedback tanto dos estudantes quanto dos professores, né? Como é que foi o feedback tanto dos professores, como é que eles viram essa nossa ação, se houve uma repercussão positiva, tanto por parte dos profissionais que estão lá com a gente, quanto por parte dos estudantes. Houve uma repercussão positiva no que foi produzido? Eu posso falar assim com propriedade da nossa área, porque foi um Uhum, vídeo que todo mundo assim estava vivenciando um momento triste, pesado, né? E quando surgiu aí, vamos fazer esse vídeo, todo mundo se animou muito. uhum, E teve assim, foi muito bacana que todo mundo se propôs mesmo, cada um pegou seu bichinho, fez o vídeo com um bichinho uhum, de estimação, né? E foi bem animado, repercutiu muito bem, de forma muito harmoniosa, né? uhum, E acredito que nosso grupo ele é muito próximo, mas acredito também que aproximou ainda mais, né? A uhum, gente viu o lado dos professores também, né? A gente vê no rosto dos professores quando eles fizeram o vídeo a empatia, a força, né? Querendo dar um pouquinho de força que a gente tinha para eles, né? uhum. Então, assim, com os professores, eu acredito que repercutiu muito bem. Em relação aos alunos, nós tivemos aí diversos alunos que foram procurar individualmente os professores para Uhum. agradecer o carinho, né, agradecer o afeto, falar de superação, de não desistir dos objetivos, né, de continuar aí nessa busca, mesmo num momento tão difícil. Então, assim, teve relatos, assim, de emocionar mesmo, que eu me emocionei, né, com as palavras da aluna, e foi bem bacana, porque eles foram procurando a gente individualmente e conversando mais, e se abrindo mais, e aí acabou alunos que não estavam mais Uhum. tão próximos, voltaram a ser mais próximos da gente, né, a confiar também mais em algumas coisas, falar assim, poxa, vocês podiam ajudar a gente, e aí eles começaram a falar, né, de algumas situações que poderiam ser melhoradas, o que a gente poderia ajudar mais. Então, a partir desse momento, eu acredito que foi bem importante para essa retomada, né, de laços que a gente Uhum. construiu. E assim, o legal é que eu também cheguei a receber uma mensagem, depois eu repassei para você, né, de uma das nossas estudantes, e foi assim um relato emocionante porque a estudante ela chorou, né, ao falar sobre as sensações, né, os sentimentos dela. Então ela comentou que achava que era um vídeo simples, comum, sobre qualquer orientação, e aí quando ela clicou, era um vídeo simplesmente a gente desejando coisas boas para eles, né? Então ela disse que ficou encantada e muito emocionada. E quando eu recebi também, né, eu também fiquei bem assim, amolecido com as palavras dela, confesso. Sabe que até quando lembra já ainda dá aquela palpitação no coração de ouvir as palavras dela, né? Sim, Nossa, sim. muito emocionante mesmo. E é bom, né? Porque foi nossa área que fez e você está junto, né? Vivenciando tudo isso e como afetou a gente, né? Essa ação também com Uhum, os alunos. sim. É um E lado que a assim, Ana, gente, ainda não estava vendo, né? Um lado que sim. ainda a gente não estava assim. A gente sabia que eles não estavam bem, mas a gente não sabia da gravidade, né? Uhum. E assim, acho que foi uma ação que acabou tocando muito eles, né? Acho que fazia bastante tempo que a gente não tinha esse contato de ver o rostinho deles, eles verem o nosso rosto, e de repente a Sim. gente
abriu nossas casas e, assim, mostrou algo que era particular nosso, né? Nossos bichinhos de estimação, né? Você com a sua Nossa, gata, o Danilo com a gata dele, a Madalena com o cachorrinho, com a minha cachorra também. Então foi assim, como abrir as portas da nossa casa e falar, olha, a gente está sentindo saudade de vocês, né? Então foi incrível aquilo, foi incrível, foi incrível. Ô, para ser Ana, verdadeiro. sim, sim. E assim, ó, a gente sabe que nem tudo são flores, né? Que no meio do caminho a gente vai encontrando vários obstáculos. E evidentemente que desde o do período em que a gente falou, estamos em quarentena, que falaram pra gente, né? Estamos em quarentena, a gente obteve muito sucesso e a gente também obteve algumas, não vou dizer derrotas, né? Mas a gente enfrentou muitos obstáculos. Eu queria saber de você, né? Qual foi o maior obstáculo que você enxergou aí no processo de criação dessa ação que você propôs para a nossa área? Da construção do vídeo, eu pensei de obstáculo à aceitação, né? Se os professores eles estariam dispostos a se expor e abrir o Uhum. coração. E, na verdade, não foi um desafio, porque na hora que foi proposto, todo mundo já, nossa, vamos fazer, vai ser legal, né? Eu quero Uhum. abrir meu coração para eles, eu quero que eles me vejam. Então, assim, não vou dizer que foi surpresa, porque a gente conversa muito, nossa área é muito assim unida, né, engajada. Então não foi uma surpresa, mas foi uma satisfação muito grande. Logo de sugestão e já na hora vira devolutiva. Vamos fazer sim. E aí, Uhum. em pouco tempo, a gente já tinha o vídeo pronto, editado, já para postar mesmo no dia. E assim, pensando, por exemplo, né, a gente sabe que existem as desvantagens, os inúmeros desafios, mas ao mesmo tempo a gente também percebe algumas vantagens, né, no uso de ferramentas digitais. Eu queria saber de você, né, qual que foi a grande vantagem enxergada por você, principalmente pensando nessa ação, qual foi a grande vantagem que você encontrou? Porque obstáculos a gente sabe que a gente pode ter pensado e às vezes nem surgiu esse obstáculo. Mas eu queria saber de você, qual que é a grande vantagem que você enxergou ao ter disponibilidade para poder utilizar esse tipo de recurso? Bom, naquele momento nós não sabíamos que esse isolamento, esse afastamento, iria perdurar até o fim do Uhum, ano. Então, assim, a gente tentou, eu pelo menos, tirar proveito do que foi construído do formulário por você e pelo Danilo. Me recordo muito bem que nós fizemos reuniões fora dos nossos horários oficiais, porque sim. você e o Danilo se disponibilizaram a ensinar, né, como construiria ali o Google Forms, como colocaria vídeo, imagens, né? Então, essa apropriação da boa prática, né, sua, do Danilo, na construção do formulário, eu vi muita vantagem, porque eu vou levar para a sala de aula, né? É algo que, pelo menos, uma vez no bimestre, eu vou realizar aí uma atividade em formulário, no Google Forms. Então, para mim, isso foi, assim, um divisor de águas. Em Uhum. relação aos vídeos também, né? Você aprender a mexer. No caso da edição do vídeo, você se propôs a fazer tudo, né? Então, não foi tão desafiador, mas eu tive outras ferramentas, né, depois para me desafiar aí para usar. Uhum. E assim, qual que foi sua avaliação, né, com relação ao vídeo? Como é que você avalia o vídeo de maneira geral? Depois observando todo o... Porque assim, foi algo que ninguém tinha feito ainda. Ninguém tinha feito e proposto isso. De colocar um vídeo, de repente, dentro de um formulário, mas não um vídeo explicando alguma coisa. Era um vídeo com a gente mandando boas energias para o pessoal. Então, eu queria saber de você, como é que é a sua avaliação depois de tudo que você construiu, né, e atingiu, como você avalia esse projeto? Eu avalio que essa ação foi sensacional por conta do engajamento da equipe, dos Uhum, professores, do bom resultado, do resultado positivo que a gente teve de atingir boa parte dos alunos. Então, assim,
foi muito satisfatório, foi de realização mesmo, e a gente poder ver que no vídeo os professores estavam felizes de fazer aquilo. Então, isso traz uma satisfação muito grande para a gente quando a gente consegue propor algo que assim, toca, né, o coração de alguém, que chega até alguém, que desfaz muros, né? A gente tinha alguns alunos com muros que foram construídos aí nesse momento de afastamento. E, então, é de satisfação pessoal e profissional também, né? Porque imagina você ter um grupo incrível que você, como PCA, propõe, dá a sugestão e todo mundo já na hora te dá o retorno, vamos fazer. Não, vamos fazer hoje? E assim, Ana, você comentou agora há pouco, né? Mas eu queria voltar nisso, né? Essas experiências que nós realizamos e que você realizou também, agora durante a quarentena, durante esse período de afastamento, utilizando recursos digitais. De que forma você vê essas ferramentas, esses recursos, sendo utilizados num possível retorno presencial? Que se sabe-se lá quando a gente vai voltar, né? Mas como é que você enxerga a utilização dessas ferramentas com o retorno das aulas presenciais? São aprendizagens que nós levaremos não só para a sala de aula, mas para a nossa vida, né? Então, a questão dos programas, das plataformas digitais, dos programas, da tecnologia que nós tivemos conhecimento, é algo que não dá mais para ficar guardado, é algo que tem que expandir. Então, assim, com certeza são práticas que não só eu, né, todos nós vamos continuar levando aí para a sala de aula no nosso retorno. A gente já tinha professores mais tecnológicos na escola, né? Nós tivemos aí a professora que trouxe o Kahoot e outras experiências, você também com o QR Code, né, fazendo a avaliação em QR Code, e tudo isso é aprendizagem significativa para a gente, né? Então, somando tudo isso, o aluno que ganha, o aluno só tem a ganhar, porque é por eles que a gente vai à luta, testa, não deu certo, testa de novo, pede ajuda para o colega, Júnior, vem cá, o que você acha? Olha aqui, escuta. E por falar em escuta, né? Eu sei que assim, a gente não tá ao vivo, mas assim, eu sou uma pessoa muito tímida, você sabe disso, né? Desde que eu entrei no Pedro Cia, no Pedro Cia, eu sempre fui muito tímido, pode parecer que não, mas eu sou muito tímido. E a gente estava conversando que assim, a gente se sente um pouco apreensivo, né? De ficar colocando a nossa carinha para o pessoal poder ver a gente. Mas assim, a gente vai aproveitar para conversar sobre uma outra coisa que também você propôs, porque você falou assim, Júnior, envio isso, né? Escuta. E aí eu queria que você comentasse sobre o podcast, o primeiro podcast da escola. Mas essa parte do escuta não era para o podcast, é tipo, escuta meus problemas, escuta minhas angústias aqui de desenvolver essa atividade. Mas, assim, do podcast é muito legal falar sobre isso, porque, assim, como você disse, a questão da exposição no vídeo, e é engraçado como a gente dá aula para 300 pessoas, para 300 alunos, num pátio cheio, sem o menor problema, mas colocar a carinha no vídeo, que difícil, que dificuldade, assim, sou muito tímida, então, assim, isso é um desafio para mim, né? E assim, eu ficava pensando, como que eu posso, além, né, das aulas aí proporcionadas pelo Centro de Mídias, como que eu posso colocar ali, né, a minha carinha com eles? E aí eu descobri, né, fui pesquisando, vendo alguns tutoriais, né, no YouTube, e eu descobri o programa, né, o Scrapbooks. Então, eu fiz aí uma introdução pelo Scrapbooks, que foi uma animação lúdica, né, mais ou menos igual ao Quer Que Eu Desenhe, e fiz aí sobre uma pequena introdução, né, dos motivos que teriam levado aí à Primeira Guerra Mundial. Então, foi bem bacana, os alunos gostaram bastante, só que eu senti uma dificuldade, porque a edição, né, no Scrapbooks é um trabalho, assim, bem rigoroso, poucos minutos,
15 minutos, 10, não me recordo, foi assim, execução de 6 a 8 horas para chegar naquele resultado, né? Então, quando eu fui fazer a continuidade, a gente estava com muitas coisas para fazer, muitas instruções novas, orientações novas do Seduc, e eu pensei, gente, como que se eu ficar a madrugada toda editando, né, o vídeo próprio em si, pelo Scrapbooks da Primeira Guerra Mundial. E aí eu acabei que eu não tive tempo de concluir, né, essa edição do vídeo. Mas o áudio, eu tinha já feito o roteiro do áudio, tinha feito o áudio para o Scrapbooks, para o vídeo, e aí eu lembro que eu mandei para você, né? Eu usei o aplicativo, o Audacity, que assim, gente, sugiro, é fenomenal. Se você erra, tropeça na palavra na hora de fazer lá a leitura do roteiro, você tem aí a condição de recortar sem prejudicar a fala anterior. Então, assim, é fantástico para fazer esse tipo aí de atividade. E eu me lembro que eu falei, Júnior, tá muito ocupado? Né? Aí você, não, Ana, e vamos lá, né? Aí mandei para você, falei assim, escuta esse áudio e me fala o que você acha, porque eu não tive tempo de finalizar a edição da Primeira Guerra Mundial no Scrapbooks, só que eu achei que ficou muito bom o áudio, né? Ficou assim, muito bacana. O que você acha? E aí você escutou com toda a sua paciência, porque era um áudio de 17 minutos. Você escutou até o fim, né? Sim, claro. Era um áudio de 17 ou 18, 16, 17 minutos. E você falou assim, Ana, é muito, muito legal. Nossa, é um podcast. Aí eu pensei, é um podcast. Você faz a ação, né? Porque você viu que ficou legal. E você tá tão assim... Ai, meu Deus, né? De buscar, de fazer... para melhorar, né, essa aprendizagem aí dos alunos, que você até se perde, né, isso pode ser realmente um recurso de plataforma digital, né? Então, foi o primeiro podcast, fase de teste, que o Júnior testou, falou assim, não, é muito bom. E aí foi lançado lá o podcast da Primeira Guerra Mundial para os grupos do terceiro ano. E eles adoraram, assim, foi muito bacana, eles continuaram pedindo mais podcasts, porque eles poderiam arrumar a casa e lavar a louça escutando a aula, sem ter aquela obrigatoriedade de assistir o vídeo, porque senão, se não assistir o vídeo, perde alguma informação. Não, no podcast tinha todas as informações, não precisaria assistir o vídeo para ver uma imagem que iria contextualizar ali, né, no vídeo. Então, eles falaram, faz mais, porque dá para a gente escutar arrumando a casa. E aí, assim, ó, tomou uma proporção tão grande, porque eu também, assim, acabei replicando a ideia da Ana, e aí eu acabei criando, né? Hoje em dia eu tenho, né, o podcast meu mesmo, que tipo é algo paralelo, né, voltado para a escola, e tem também o podcast da escola, né? Então, tudo isso começou lá atrás, né, com o pontapé inicial da Ana. A Ana falou assim, ó, eu fiz o áudio. Não, mas esse áudio é um podcast, Ana, olha que incrível. E aí, daí em diante, a gente se apropriou de mais uma ferramenta para expor, né, os trabalhos da escola e tudo mais. Então, é incrível, né? E assim, uma coisa que eu quero frisar bem é que assim, a área de humanas é um verdadeiro laboratório de testes, porque assim, é impressionante a quantidade de coisas que a gente testa. Algumas dão certo, outras dão errado, mas assim, tudo que aparece a gente tenta fazer, né? Tudo que aparece a gente tenta fazer, a gente dá nome diferente e segue o baile. E gera boas risadas, né? Na construção desses recursos digitais, tecnológicos. Mas, assim, o podcast é algo que eu achei muito bacana, dar continuidade nisso. Você também falou, vou fazer também um podcast. E, assim, foi muito, muito bacana. Gerou muitas boas risadas, né? E como você disse, laboratório que
que ali ninguém tem problema de testar para a gente, né? Uhum. Eu mando para você, você testa e deu certo. Sim, Google Forms. Ô, Júnior, vê se você acha aí as questões que eu fiz, né? Porque eu não estou achando onde fica a planilha. Aí vamos nós. Danilo, o bloqueio, né? Como é que eu tiro o bloqueio, coloco o bloqueio? Como que a gente faz para dar a devolutiva? Que a gente consegue dar a devolutiva das questões que os alunos erraram, né? Na hora do formulário, que é bem bacana. Então, todas essas construções aí foram assim, não foram individuais, né? Foram construções mesmo com os colegas de área. Sim. Eu vejo que assim a nossa área, né, ela é muito coletiva, né? A gente consegue trabalhar bem e a gente, sabe, unido a gente consegue pensar muita coisa e acaba saindo muita coisa boa de lá, muita coisa mesmo, né? Então, para poder encerrar, Ana, eu sei que não existe fórmula, não existe uma maneira, uma receita para todo mundo seguir igual, né? Mas outros professores vão assistir essa entrevista, né? Porque ela vai ficar disponível no YouTube e também vai ficar disponível no podcast da escola, né? E aí eu quero saber de você. O que você tem de mensagem, de dica, de palavra motivadora para os professores que eventualmente assistiram essa entrevista ou que, por exemplo, ouvirem essa entrevista? O que você deixa de mensagem final aqui para a gente encerrar a nossa entrevista? A mensagem final é que quando nós temos uma ideia na cabeça, mesmo que ela não seja assim, executada da forma como nós pensamos inicialmente, mas nós temos que fazer. Temos que ir atrás, colocar a mão na massa, conversar com o colega, sabe? Pedir, colega, escuta, testa comigo, e não desistir, não ficar numa zona de conforto, porque faz parte do nosso crescimento profissional e todos nós, com certeza, vamos sair assim com muita propriedade em várias plataformas digitais, vários aplicativos. Então, assim, tem que fazer, tem que testar, tem que seguir a intuição. Ah, mas será que isso vai ser bem aceito pelos alunos? É testando, errando, colocando aí a cara, a tapa, né, para ver se vai dar certo ou não, mas não desistir, com certeza, porque a tecnologia se faz necessária nesse momento. Perfeito. Então é isso, Ana. Eu vou agradecer todo mundo que assistiu ou ouviu essa entrevista, né? Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Agradeço também a Ana por ter disponibilizado o tempo dela para poder conversar com a gente e divulgar as boas práticas. E assim, lembrando que são boas práticas fenomenais e que influenciaram o contexto não só da nossa área, mas que influenciou a escola como um todo, porque são ideias que acabaram sendo replicadas nas outras áreas e sendo aceitas pela escola de maneira geral. Então, foi um prazer poder receber você aqui, Ana. Muito obrigado por ter se disponibilizado. E aí, né, quiser dar um tchauzinho para o pessoal para finalizar? Eu que agradeço, Júnior, a ajuda, porque você sabe da dificuldade, né, da minha timidez. Tanto que eu estou falando, eu tenho certeza que eu estou no vício de linguagem aqui, no né, provavelmente, por conta do nervosismo. Mas, assim, eu que agradeço você por se dispor aí, né, nesse horário para fazer de modo gravado. Muito obrigada. E é isso, gente. Um beijo para todos os alunos que forem assistir isso depois. Estou morrendo de saudade e isso tudo vai passar. Perfeito. Então, é isso. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima e muito obrigado, Ana, por ter participado aqui. Tchau, tchau. Até mais.